Fala Dev, esse é o último episódio da nossa missão rumo ao próximo nível. Mas a jornada ainda não terminou. E no domingo a gente tem um encontro marcado às 20 horas do horário de Brasília para encerrar essa semana incrível sem deixar nenhuma dúvida para trás. Agora você ainda tem um fim de semana pela frente para devorar e revisar tudo o que aprendeu até aqui. E se você ainda não viu os episódios anteriores, esse é o momento. Resumindo, eu acredito que nessa altura do NLW você já percebeu o quanto é possível evoluir em apenas uma semana. Quando você está num ambiente desenhado para te ajudar a evoluir de forma eficiente ao lado de uma comunidade incrível de devs que compartilham do mesmo propósito, a jornada fica muito mais fácil. Então eu tenho certeza que você concorda comigo. Durante essa semana você está realmente avançando mais um nível. Lembrando que programação não é apenas sobre código. Aliás, dominar a tecnologia é apenas o primeiro passo. Para se destacar como profissional, você precisa de skills que vão muito além do código. E quem sabe a gente não prepara um evento no futuro para falar apenas sobre carreira. O que você acha? Enfim, se de um lado o seu desafio é gerar valor para as pessoas através das linhas de código, do outro lado o seu desafio é nunca parar de aprender. Então, bora codar! Fala Dev, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso quinto e último dia aqui no NLW, mas calma, não fique triste, não fica triste, porque a gente ainda vai aprender muita coisa durante o dia de hoje, tem muita coisa ainda pra gente finalizar, a gente vai finalizar o nosso projeto, trabalhar um pouco mais com WebSocket, mas pra gente começar, vamos dar aquela recapitulada, né, sobre o que a gente aprendeu ontem. Então, ontem a gente começou a ver ali os conceitos de WebSocket, o que é um protocolo WebSocket, como que a gente utiliza, né, isso dentro da nossa aplicação. A gente já começou a colocar esse protocolo em ação na nossa aplicação, dividindo ali. Claro que a gente só fez a parte do cliente, né? Mas a gente já começou a entender como que funciona, né? Essa parte de mensagem simultânea ali, a comunicação muito mais rápida, né? Essa troca de mensagem realmente de uma forma muito mais rápida, utilizando o protocolo de WebSocket, né? O WS ali que a gente viu. E a gente viu a diferença entre utilizar o protocolo HTTP e utilizar o protocolo WebSocket, né? E o que a gente vai aprender hoje é finalizar a nossa aplicação. Então, a gente vai fazer a parte ali do atendente, mostrando todos os atendimentos que ainda precisam ser feitos, né? Todos os usuários que não tiveram nenhum atendimento ali. A gente vai fazer a comunicação, e aí que vai ser legal, a gente vai fazer a comunicação entre o atendente e o usuário também ali em tempo real, né? Recebendo, respondendo, tudo isso vai ser super bacana também. Mas antes da gente entrar de fato no nosso código de hoje, eu quero falar um pouquinho para você sobre o que a gente já vem falando, né, durante esses dias, que você já deve ter percebido, que são os nossos métodos, que é grupo, foco e prática, né? Algo que eu venho batendo todos os dias na mesma tecla é em relação a você participar da comunidade, você interagir na comunidade com seus colegas, com as suas colegas, porque é super importante quando a gente está num grupo que a gente tem o mesmo objetivo, né? Que a gente quer alcançar o mesmo objetivo, como é o caso aqui da nossa comunidade. Então, a gente entende que é importante que você esteja inserido nesse grupo, um grupo que está disposto a te ajudar, um grupo que vai te levantar se você, de repente, não estiver conseguindo evoluir, né? Um grupo que realmente vai fazer a diferença. E o foco, por quê? É super importante a gente ter foco naquilo que a gente está fazendo, né? Hoje, no NLW, a gente está trabalhando com 5 trilhas, mas você vê que só de você fazer uma trilha já é uma coisa que demanda um certo tempo seu, uma certa dedicação. Então, a gente bate muito nessa tecla também sobre o foco, sobre você focar naquilo que realmente está mais alinhado com os seus objetivos, a tecnologia que faz mais sentido para os seus objetivos, e realmente focar nisso, né? E claro, a prática, por quê? Se a gente não praticar, a gente não vai conseguir evoluir. A programação, o desenvolvimento é algo que não basta só a gente ler, né? Não basta só eu pegar os livros que falam sobre o WebSocket, livros que falam sobre Node, e se eu não praticar, eu não vou conseguir evoluir. Se eu não praticar, eu não vou conseguir entender o que a linguagem faz, o que é um if, o que é um else, o que é programação, né? Então, por isso que é muito importante também a gente praticar cada vez mais, né? E o nosso papel aqui como educadores é realmente pegar
essa metodologia, né? Pegar esses métodos aí que a gente vê sobre grupo, foco e prática e realmente colocar em prática como uma metodologia para te ajudar a ir para o próximo nível, né? É por isso que nós estamos aqui para fazer esse nosso papel. E também, se você quer acelerar ainda mais a sua carreira, se você quer ter um currículo alinhado ali com o que o mercado tá pedindo, né? Com as necessidades do mercado, fica ligado, porque eu tenho certeza que até o final muita coisa vai acontecer e você vai conseguir também evoluir nessa parte de você ter um currículo mais alinhado, de você ter ali, né, ferramentas que vão te ajudar a estar mais alinhado com o mercado, certo? Bom, então agora o que eu vou pedir para você é focar no conteúdo para concluir a missão, como está aqui, né, aparecendo para você. Então deixa eu já marcando aqui, a gente já falou sobre isso. Falamos sobre o currículo. E agora, então, nós vamos focar no conteúdo para concluir a nossa missão. Hoje a aula, posso dizer que ela está sensacional. Você vai aprender muita coisa, mas é importante que você tenha foco. Então já pega aí a sua água, energético, refrigerante, chá, enfim, café, tudo que você quiser. Senta na cadeira, fala, ó, agora ninguém fala comigo porque eu vou estudar, certo? Então vamos lá continuar a nossa aplicação. Então já tô aqui com o nosso projeto, deixa eu iniciar ele pra gente dar uma olhada no que a gente já tem pronto e o que a gente ainda precisa fazer. Então vou dar aqui um localhost 2.3333 /pages client. A gente tá aqui com esse usuário desativado, né? Então, deixa eu ativar aqui pela nossa URL. Deixa eu pegar aqui e colocar como true, pra gente conseguir visualizar. Agora sim, acredito que já vá. Show de bola, o nosso suporte já tá aqui. Bom, o que a gente vai começar fazendo então? Deixa eu ver como que tá aqui. Oi, preciso de ajuda. Deixa eu colocar aqui um e-mail. Vou colocar esse daqui. Então agora a gente vai fazer o seguinte, para iniciar, a gente vai trazer todas as mensagens que o usuário ele já tem, né? Se a gente for olhar aqui no nosso banco de dados, deixa eu pegar aqui. Abrir aqui o Beekeeper. Não tá querendo ir, agora sim. Então a gente tem que listar, né, todas as mensagens que o nosso usuário ele tem, porque quando ele se conectar, a gente quer trazer o registro das mensagens dele. Então, vamos lá para o código, ao que interessa. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o nosso serviço aqui, né, dentro do nosso services. Deixa eu ver se ele já tem. Ele já tem aqui, então, a listagem pelo usuário, certo? E agora, então, quando ele... Deixa eu abrir aqui o nosso chat. Quando ele fizer aqui o nosso First Access, a ideia é que a gente crie também um evento para ele conseguir fazer toda a listagem, né? Trazer todas as mensagens que ele tem. Só que a gente vai criar um outro evento à parte que a gente vai chamar esse evento aqui dentro do nosso WebSocket, tá? Então, aqui onde ele faz esse nosso cliente First Access aqui, a gente vai criar ali uma parte onde a gente vai listar todas as mensagens. E aí, a gente pode fazer aqui dentro. Então, deixa eu ver aqui onde ele acaba. Dentro do nosso First Access. A gente consegue, né, chamar outros eventos a partir de um outro evento. Então, a partir de um ONU, a gente consegue emitir os nossos eventos. Então, a gente vai emitir aqui dentro. Então, primeiro vou pegar todas as mensagens. Então, vou dar um all messages, await message service, ponto list by user. A gente tem aqui o nosso user ID. Então, com isso, a gente consegue listar todas as mensagens do nosso usuário, né? Com essa listagem aqui, então, a gente pode emitir um evento diretamente para esse nosso cliente. E aí, para a gente emitir diretamente para ele, como a gente tem aqui o nosso socket, a gente pega o nosso socket, emite, vamos criar um evento que eu vou chamar aqui de cliente list all messages, passando todas as mensagens, né? Então, só para a gente ver
se tá tudo certo, aqui dentro, deixa eu ver aqui, papapá. Deixa eu pensar se a gente vai colocar aqui dentro do OnConnect ou fora. Acho que a gente pode colocar fora aqui. Então, como a gente criou aqui, né? Como a gente emitiu um evento, a gente precisa criar alguém que vai ficar ouvindo esse nosso evento, né? Lembrando que se a gente tem um emit, que emite um evento, a gente tem que ter um on para ficar ouvindo esse evento. Então, deixa eu só copiar o nome aqui desse evento. Então, aqui eu vou criar um socket.on, passando esse evento. Esse evento, ele vai receber as mensagens, né? Então, ele vai receber esse segundo parâmetro. E agora o que a gente vai fazer por enquanto é dar um console log nessas mensagens para ver se pelo menos ele está trazendo quando a gente se conecta, né? Então, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui o nosso inspecionar elemento, vou atualizar, vou colocar aqui uma mensagem, eu preciso de ajuda, vou colocar esse e-mail aqui e vou iniciar o chat. E olha só, ele trouxe aqui as mensagens pra gente. Então, agora, a gente já consegue popular esse nosso chat aqui para receber essas nossas mensagens, né? A gente precisa passar isso para algum lugar, que no caso é essa nossa div aqui. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui. Aqui dentro do nosso evento, então, a gente vai repassar essas nossas mensagens para dentro do nosso HTML. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar um carinha chamado Mustache, tá? Que é esse daqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Mustache. Que ele tem para várias versões, né? Então, vou clicar aqui no JavaScript. E com ele, a gente consegue utilizar variáveis, né? Repassar variáveis através de um template que a gente cria, né? Então, a gente cria aqui um template com as variáveis que a gente quer sobrescrever. E depois, no momento que a gente quiser, a gente pode sobrescrever esse template já com as variáveis populadas. Então, é isso que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação. E eu também já deixei aqui, ó, tudo bem estruturado. Deixa eu pegar. Ó. No template que eu passei para você, você já tem aqui o script tudo certinho, que é onde vão ficar as mensagens, né? Então, toda essa parte aqui onde tem script, type, text, template, é o que a gente vai sobrescrever no Mustache. E como a gente já tem aqui... cadê? Esse nosso arquivo aqui, a gente não precisa instalar nada, porque a gente já vai conseguir utilizando esse CDN aqui do próprio Mustache, certo? Então, vou voltar aqui no nosso client aqui, no nosso chat. Vou começar, então, pegando esse nosso template. Então, vou colocar aqui um template client, igual a document.getElementById. Deixa eu ver aqui qual que é o nome que eu coloquei. Message user template. Isso aqui, como eu falei, eu não vou passar, explicar muito bem, porque o foco não é a gente ver a parte de HTML. Então, se você não tem muito conhecimento em HTML, Dani, eu não sei nada em HTML, já deixo aí a dica para você fazer o Discover, que é o nosso curso gratuito ali com o Maicão, com a Jaque, que ali você tem todo o conhecimento inicial de HTML, CSS e também do JavaScript, tá bom? Mas aqui, basicamente, o que a gente vai pegar é o nosso elemento ali do script. Por enquanto... Deixa eu ver se a gente vai pegar... Já vou pegar o do atendente, que é esse daqui, tá? Do admin template. Já vou deixar aqui como a template admin, que aí vai ficar mais fácil também pra gente. E eu vou deixar também isso daqui disponível pra você. Se você não quiser fazer essa parte do HTML, também não tem problema nenhum, tá? Bom, aqui esse nosso messages, ele vai retornar um array pra gente. Então, a gente vai iterar esse nosso array utilizando o for each. Então, vou dar um messages for each. Isso vai me retornar uma mensagem, né? Que é essa mensagem aqui. Cadê? Ai,
Vou chegar aqui. A gente vai retornar, né, esse array. Então, cada vez que a gente fizer um for each, a gente vai pegar uma posição dentro desse array para a gente iterar na nossa aplicação. Deixa eu só fechar aqui. Prontinho. Primeiro, a gente vai formatar todas as mensagens que forem do nosso usuário, porque se a gente lembrar, a gente vai ter a mensagem do usuário e vai ter também a mensagem que é do administrador. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou verificar se esse meu admin ID, ele tá nulo. Se ele tiver nulo, significa que essa mensagem é a do usuário, como a gente já viu, né? Se ele vier preenchido, é uma mensagem que é do atendente. Então, se message.admin ID, admin ID for igual a nulo, então significa que essa mensagem que eu estou pegando nesse momento é a mensagem do cliente, né? Então eu vou dar um const rendered igual a mustache.render, tá? Vou passar aqui o meu template como primeiro parâmetro, e o segundo parâmetro são os atributos que a gente quer sobrescrever. No caso aqui, o que eu quero sobrescrever é o meu script aqui, é o meu messages, né? E o que eu vou fazer? Deixa eu passar esse daqui para baixo também e remover esse daqui, porque aí a gente coloca o e-mail também no mesmo template, para a gente não ter que ficar criando um monte de template, tá? Então deixa eu colocar aqui, o primeiro atributo vai ser o message, que ele tá dentro de message.text, né? Deixa eu só conferir. .text, isso mesmo. E o segundo vai ser o e-mail. E eu acho que a gente tem o e-mail aqui. Deixa eu ver como que a gente pode pegar esse nosso e-mail. Na verdade, aqui a gente tem, né, o e-mail em algum lugar aqui. Aqui. Então, a gente consegue utilizar o próprio e-mail aqui, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é inserir esse nosso template dentro de algum lugar. E a gente vai inserir ele dentro dessa div que a gente deixou aqui, né? Que é essa div messages, que não tem nada propositalmente. Então, eu vou pegar o document.getElementById, né? Deixa eu só confirmar se é isso. Isso mesmo. Vou dar um inner HTML e vou pedir para ele colocar as mensagens aqui dentro, tá? E por que eu coloquei esse mais igual? Porque eu quero que a cada mensagem ele adicione, né, uma nova informação. Porque se eu colocar aqui simplesmente igual, ele vai sobrescrever. Mas como a gente tem a listagem ali, a gente tem a lista de mensagens, eu quero que ele vá adicionando essa informação aqui dentro, tá? Para a gente testar, vou voltar aqui então, dar um oi, tudo bem? Que já deve ter um monte de mensagens, né? Mas não tem problema. E olha só, a gente já tá conseguindo trazer todas as mensagens que o nosso usuário tá vindo do nosso banco de dados, tá certo? O que a gente pode fazer aqui agora? Então, vamos já finalizar a parte do administrador, né? Por mais que a gente ainda não tenha o administrador, mas já vamos deixar aqui formatado bonitinho. Então, se o admin ID vier preenchido, que é a mensagem do admin, a gente vai fazer o seguinte, então. Eu vou criar aqui um novo render do mustache, né? Só que agora a gente vai passar o admin do template do admin. E o admin, ele vai ter aqui... Deixa eu ver aqui o que ele tem, que ele é diferente, né? A gente passa o message admin. Então, o message admin, que vai receber o message.text, né? E, se eu não me engano, é só essa informação que ele tem. Isso mesmo. E agora a gente vai fazer a mesma coisa também, renderizando esse nosso template aqui dentro dessa nossa div, certo? Bom, como a gente não tem aqui, né, cadê? Como a gente não tem aqui nada do administrador, a gente não vai conseguir trabalhar com essa parte. Mas o que a gente pode fazer aqui para adiantar? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que nesse momento, a melhor maneira da gente prosseguir é fazer a parte do administrador.
Por quê? A gente poderia continuar aqui, fazer a parte do cliente aqui sem problema nenhum, mas quando a gente visualizar a tela do administrador, a gente vai conseguir entender melhor o que está acontecendo, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar aqui por enquanto. Aqui no meu HTML, eu vou criar uma pasta admin.html, tá? Mas não se preocupa que a gente já vai ter um HTML. Vou colocar aqui o meu HTML, né, que vai ser o nosso HTML do administrador. Então, esse HTML também eu já vou mandar para vocês, para a gente não perder tempo criando esse HTML. Então, já está com todo o CSS, a gente já está com toda a parte aqui do template criado, né? Tudo certinho, só para a gente realmente focar na parte do WebSocket, tá? Mas se depois também você quiser dar uma estudada nessa parte e entender tudo isso sem problema nenhum, certo? E vou criar também aqui um admin.js. Esse sim, a gente vai fazer do zero, tá? Mas para a gente conseguir visualizar essa página do HTML, a gente vai precisar vir aqui no nosso http.ts, né? Eu vou duplicar aqui esse meu pages client, vou colocar como pages admin. Aqui a gente coloca admin.html. E agora aqui, se a gente acessar a página localhost, né, a nossa porta /pages/admin, deixa eu ver se ele atualizou. Eu acho que é porque a gente ainda não tem nenhuma informação aqui dentro, né? Só para eu ver se ele atualizou, deixa eu colocar aqui um spam admin. Então já tá aqui, show de bola. Deixa eu remover daqui, por enquanto. Então vamos lá, o que a gente vai trazer aqui para dentro desse nosso admin, né? A ideia é que quando o administrador, o atendente, né, enfim, vamos colocar assim como atendente e administrador, né, pra gente entender. Quando acessar essa página, eu quero que mostre todos os usuários que ainda não foram atendidos, ou seja, todos os usuários que aqui em Connection, a gente não tem um Admin ID atrelado para ele. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir, de fato, fazer um primeiro atendimento ali, né? Conseguir se conectar com esse nosso usuário e fazer todo o atendimento via chat que a gente precisa. Então, a primeira coisa que eu preciso trazer é essa listagem de todos os usuários que não estão com o ID, com o Admin ID preenchido lá em Connections. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu vir aqui no meu admin.ts do WebSocket, né? Na verdade, aqui a gente vai ter 2 pontos, tá? Por quê? Primeira coisa é que a gente vai criar um evento para quando o nosso admin ele acessar essa página e ele vai trazer essa listagem, mas depois também, aqui dentro do nosso client, toda vez que um cliente novo se conectar, a gente vai precisar também alimentar algum evento para esse nosso administrador ficar ouvindo. Mas, por enquanto, vamos trabalhar aqui com o nosso administrador. Então, vou começar importando aqui o nosso I/O de dentro. Const não, né? Import, por isso que não tava indo. Eita, da onde eu tirei const? Import I/O de dentro do nosso HTTP. E aqui eu vou começar criando o I/O on connect. Pegando o nosso socket. O primeiro evento que a gente vai precisar emitir é com essa listagem, né, das conexões sem administrador. Então, eu vou colocar aqui um const all connections without admin, certo? Todas as conexões que não tem administrador. Então, para isso, a gente vai precisar utilizar o connection service. De dentro de services, connection services, provavelmente a gente vai ter que criar algum método, né? Preciso instanciar aqui, né? Const connections service igual, new connection service.
connection service ponto, a gente não tem, então eu vou criar aqui um método list, deixa eu colocar assim, ó, find all without admin. E agora aqui no nosso connection service, a gente vai criar esse método, né? E aqui a gente não precisa, como a gente quer pegar todos, a gente não vai passar nenhum parâmetro. Deixa eu colocar aqui, await these connections repository. Como a gente quer uma lista, a gente vai utilizar o find, onde admin ID tenha o valor de nulo. E eu acho que nesse daí a gente vai precisar das relations com o user para a gente pegar algumas informações. Então, vou passar aqui um relation de user. Se a gente não precisar, depois a gente remove também, sem problema nenhum. Mas isso vai trazer para a gente todas as conexões que ainda não tem nenhum admin atrelado a ela. Deixa eu colocar aqui o async. Então, agora aqui a gente já consegue ter a listagem das nossas conexões. Com essa listagem, eu vou emitir um evento para o nosso administrador, apontando todas essas conexões. Só que um ponto de atenção aqui. A gente não vai emitir enviando o socket. Por quê? O socket a gente envia diretamente para o nosso usuário que está conectado aqui, né? Como a gente quer emitir para todos os nossos atendentes, todos os nossos administradores, eu vou utilizar o I/O, que aí sim ele envia para todo mundo, né? Que estiver ouvindo aquele evento, claro. Eu vou emitir, então, um evento que vai ser admin list all users, e aí eu vou passar esse all connections without admin, certo? Para a gente testar se isso está funcionando, a gente vai vir aqui dentro do nosso admin. Eu vou criar aqui um socket para ele se conectar. E como aqui a gente não, a gente quer realmente que ele se conecte assim que ele subir a página, a gente vai deixar aqui como socket igual a I/O. A gente criou ali o I/O emit, né? Então aqui a gente vai ficar escutando esse evento. E se tiver alguma conexão, ele vai mostrar aqui. Então, por enquanto, eu vou colocar aqui um console log connections para a gente conseguir ver se tem alguma conexão. Então, vou vir aqui na nossa página, dentro do meu console. Vou atualizar aqui. Ele deu um erro aqui. Por que ele deu erro? Deixa eu atualizar de novo. Agora foi. Às vezes dá esse errinho. Bom, ele tá mostrando aqui... Deixa eu ver se a nossa aplicação tá rodando. Tá rodando. Ele tá mostrando aqui que não tem nenhuma conexão. Deixa eu ver aqui. O que tá acontecendo? Porque como a gente tá se conectando, pelo menos isso ele deveria... Ah, claro! Agora que eu lembrei, a gente não importou esse nosso admin em lugar nenhum. Ou seja, a nossa aplicação não está lendo esse nosso arquivo. Então, aqui no nosso server, eu vou importar de dentro de WebSocket o admin também, certo? E agora, sim, ele já mostrou aqui pra gente, né, que ele tem 3 conexões que tá sem o admin. Então, o que a gente vai fazer agora é listar essa conexão, a gente vai colocar ali um botão para a gente conseguir interagir com essas conexões e vai ficar bem bacana. Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu voltar aqui no nosso admin. Remover isso daqui. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? Quando ele mostrar aqui a lista pra gente, ele vai trazer uma lista, né? Então, aqui com essa lista, a gente pode fazer um for each para pegar conexão por conexão e a gente mostrar essa conexão na nossa tela. Aqui dentro do nosso HTML de administrador, a gente tem esse list user, que é essa div vazia, e a gente vai inserindo essas informações aqui dentro desse nosso list. Então, eu vou pegar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, pegar esse list users,
e vou definir o valor dele aqui como vazio. Por quê? Se a gente não fizer isso, toda vez que uma nova conexão for inserida, ele vai duplicando dentro desse nosso list user. Então, a gente quer realmente deixar essa lista o mais atualizada possível. Por isso, a gente vai colocar dessa forma, tá? Vou criar aqui também. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. A gente tem esse template, né? Então, vou pegar aqui o nosso... Vou colocar aqui como let template igual a document.getElement template.inner.html. E agora aqui a gente consegue renderizar todas essas informações. Então, vou utilizar o mustache.render, passando o nosso template. E aí, a informação que a gente quer atualizar, deixa eu fechar aqui. A informação que a gente quer atualizar é o e-mail, né? Porque a gente vai mostrar ali o e-mail do nosso usuário. E tá vendo que aqui ele tá passando o ID para cada... Aqui no nosso ID da div, né? E aqui também, nesse nosso onClick, a gente tem uma outra função já criada, né? Passando o nosso ID. Por quê? Como a gente vai estar trabalhando com vários usuários na nossa tela, a gente precisa ter uma forma de identificar para qual usuário a gente quer enviar essa informação. Por isso que a gente vai fazer dessa forma, tá? Então, eu vou pegar aqui o nosso e-mail através do connection.user.email, né? Que foi a relation que a gente criou do usuário. Então, a gente consegue pegar assim. E o ID, eu vou criar utilizando... Eu acho que a gente pode utilizar o socket ID do nosso usuário. Vou colocar aqui por enquanto como socket ID, pra gente ver, tá? E agora aqui, eu dou um document getElement by ID no nosso list users. E defino aqui que ele vai ter... rendered. Que ele vai renderizar esse nosso template, tá? Deixa eu ver aqui se ele já tá trazendo. Olha só, ele já tá trazendo aqui pra gente, né? Essas informações aqui do nosso administrador. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa se conectar com esse nosso usuário, né? Só que deixa eu fazer uma alteração aqui, que eu atualizei o CSS. Então, deixa eu pegar aqui a minha colinha. Opa! Que eu já tinha atualizado para ficar mais bonitinho. Style.css. Agora sim, tá mais formatadinho, né? Tá bem mais bonitinho aqui. Então agora, quando eu clicar em algum desses atendimentos, tá vendo que ele tá dizendo que não tem essa função, porque a gente ainda não criou. Mas quando eu clicar em um desses atendimentos, eu quero que abra para mim uma janela de chat pra gente conseguir se comunicar com o nosso cliente, né? Então vamos criar essa função aqui dentro do nosso admin, tá? Eu chamei essa função de call, mas se você quiser chamar de um outro nome, sem problema nenhum também. É só alterar aqui também, onde a gente coloca o onClick como call, tá? Então, vou criar aqui uma função function call, que ele vai receber o ID, né? Pra gente conseguir fazer essa comunicação. E aí, aqui, então, deixa eu ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer uma alteração aqui dentro desse nosso admin list users. Por quê? A gente vai precisar dessa lista de conexões aqui para a gente conseguir identificar algumas informações do usuário. Porque aqui a gente está pegando pelo socket ID, né? Mas a gente vai precisar também do ID do nosso usuário, né? E não o ID do socket. Então, o que eu vou fazer? Aqui fora, eu vou criar uma variável chamada users. Users não, vou chamar de connections. Que vai ser um array. Opa! E aí, aqui agora, dentro do nosso socket on, eu vou dizer que connections é igual a connections, né? Só para a gente conseguir pegar essa listagem de conexões e passar aqui para dentro. Só que eu acho que ele vai dar
conflito, então vou fazer assim, ó, vou colocar aqui connections, users, e agora sim, só pra gente identificar que esse daqui é o array que a gente quer utilizar nos demais métodos, certo? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a informação do nosso usuário baseado nessa conexão. Então a gente pode utilizar o connectionsuser.find, tá? O find, ele vai percorrer o nosso array e vai encontrar ali um registro, né? Vai pegar ali o primeiro registro que for igual à condição que a gente colocar aqui dentro. E no caso, a gente quer que ele verifique se o socket ID, né? Dentro desse nosso objeto que ele está inteirando, for igual ao ID que a gente está passando aqui, então eu quero que ele me retorne, na verdade ele vai retornar uma conexão em si, tá? Então ele vai item por item e ele vai funcionar como se fosse basicamente um if ali mesmo, né? Então, if connection.socketID for igual a ID, e aí quando ele encontrar, ele dá um retorno e retorna aqui pra gente um objeto, tá? E como a gente está utilizando o find, ele só vai retornar um objeto pra gente. Show de bola. Agora que a gente tem aqui a nossa conexão, eu vou criar aqui um template, pegando o nosso admin template, tá? Que é esse daqui. .inner.html. Vou criar o nosso render aqui, né? Com o Mustache Render. Esse Mustache, ele é bem bacana, ele é bem simples de utilizar, né? Tô curtindo bastante utilizar ele. Bom, a gente vai pegar o e-mail que tá dentro de connection user.email e a gente vai pegar o ID que tá dentro de connection.user.id, né? Que são as informações que a gente precisa passar aqui para dentro dele. E agora, a gente dá um document.getElementById atendimentos. Na verdade, aqui, a gente colocou como atendimentos. Eu vou colocar... Cadê? Acho que eu... Aqui. Vou colocar como support. Supports. Só para ficar mais bonitinho. Então agora a gente pode adicionar esse nosso template aqui dentro dessa nossa div, certo? Então agora, primeiro momento, quando a gente clicar aqui aqui no nosso botão em atendimento, ele tem que abrir. Nossa, eu tava mostrando aqui, sendo que vocês não estão vendo minha mão. Enfim, quando ele clicar aqui, ele vai abrir aqui uma outra div para a gente começar a fazer o atendimento em si. Então, deixa eu ver aqui. O que ele deu? O que tá acontecendo aqui? Connections. Por que ele não tá indo? Deixa eu dar um yarn dev. Agora foi. Sei lá o que aconteceu. Então, quando eu clicar aqui, olha só, ele já abriu aqui pra gente uma seção mostrando em atendimento, qual usuário que tá em atendimento, e agora aqui a gente vai conseguir mandar as mensagens para esse nosso usuário. Se a gente abrir outro, ele vai abrindo, né? Só que olha só, ele sempre tá, mesmo a gente já tendo pego esse usuário, ele tá abrindo. Então, outra coisa que a gente vai precisar fazer, quando ele clicar aqui também em entrar atendimento, a gente já coloca um atendente para esse usuário, né? E remove ele dessa lista. Mas pra gente começar, então, vamos fazer a comunicação desse nosso usuário com o nosso... entre o nosso usuário com o nosso atendente, né? Agora que a gente trouxe aqui esse atendimento, o que a gente precisa fazer é trazer as mensagens desse nosso usuário. Por exemplo, esse usuário aqui, a gente sabe que tem um monte de mensagem, né?
mas a gente não está trazendo aqui para o nosso administrador. Então, a gente precisa também trazer para o nosso administrador ter também ali a listagem, né? Ter o histórico das mensagens que o usuário ele tem. Então, o que a gente vai fazer é aqui ainda dentro do nosso call, a gente vai emitir um evento para a gente conseguir ter acesso às mensagens desse nosso usuário. Então, eu vou criar aqui um socket.emit, vou chamar como admin list messages by user. Esse evento a gente ainda não criou, mas a gente vai criar lá e ele vai retornar pra gente. Na verdade, a gente vai precisar enviar qual que é o usuário, né? Então, vou enviar aqui. Acho que a gente pode enviar até o user ID aqui direto. Deixa eu enviar aqui dentro de parâmetros só pra gente ficar mais padronizado, né? Então, aqui a gente tem um evento, o que a gente quer enviar, e esse terceiro parâmetro vai ser o que a gente vai receber, que no caso serão as mensagens. Então, vou criar aqui um const params igual a user ID. Esse meu user ID a gente tem dentro de connection.userid, que é esse daqui. Então, quando a gente chamar esse evento, ele vai mandar ali as informações do usuário para a gente retornar as mensagens. E vou dar um console log aqui só para a gente ver se ele vai trazer as mensagens do usuário, né? Deixa eu ver se não tem outro console log aqui. Só para não ficar poluído. E agora aqui no nosso WebSocket do admin, a gente vai criar esse evento que vai trazer para a gente todas as mensagens do nosso usuário, né? Então, eu vou dar aqui, como eu quero, diretamente para esse administrador, para esse atendente que está atendendo, aí sim, então, a gente vai adicionar para esse socket. Então, eu dou aqui um socket.on, passando esse evento que a gente criou, né? Deixa eu buscar aqui já as mensagens. Ou melhor, vou fazer aqui. Deixa eu ver como que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter os parâmetros. Por enquanto, a gente vai fazer isso. As mensagens vai estar dentro do serviço de mensagem. Então, eu vou precisar aqui ter o messages service. Opa. Aqui também, messages service. E agora aqui, então, deixa eu desestruturar esse nosso parâmetro, que a gente pegou aqui o user ID. Const all messages await messages service ponto list by user. E a gente passa o nosso user ID. Deixa eu colocar aqui como assíncrono. Show de bola, agora a gente precisa retornar essa nossa mensagem. Bom, na maioria das vezes, quando a gente estava dando um socket on ou um emit, a gente estava passando o retorno como segundo parâmetro aqui, né? Só que quando a gente trabalha, quando a gente precisa enviar, por exemplo, a gente tem uma função, né, aqui dentro do nosso bloco, e a gente precisa fazer um retorno dentro da nossa função, a gente utiliza um callback, né, que é uma função de retorno para quem chamou ela. Então, aqui dentro desse nosso, onde está o params, eu vou dar um vírgula callback, que vai ser a minha função de retorno, e agora aqui eu posso dar um callback passando essa nossa all messages aqui, tá? Então, quando ele fizer todo o processamento aqui do nosso evento, quando der tudo certo, ele vai retornar as nossas mensagens dentro desse callback. Para a gente testar, eu vou dar aqui um reload, e se eu clicar em algum, ele tem que mostrar aqui pra gente. E olha só, ele trouxe aqui as mensagens pra gente, funcionando certinho, né? Trouxe aqui do outro também. E agora o que a gente vai fazer, agora que a gente já tem esse objeto de mensagens, a gente vai popular, né, essas informações aqui dentro
da nossa tela. Então, para a gente popular essas informações aqui dentro da nossa tela, essa parte aqui, ela vai ser um pouco chatinha, porque é bastante coisa que a gente tem para fazer, mas não se preocupe, porque depois já vai estar totalmente disponível para vocês, tá? Então, eu vou criar aqui uma div messages, document.getElementById, e aí eu vou pegar esse meu, cadê? Esse meu all messages aqui, que tem, né, tem o ID relacionado ao atendimento, para a gente conseguir passar as informações, né, que se a gente der um inspecionar aqui, ó, esse all messages é esse bloco aqui, né, que a gente vai centralizar todas as mensagens aqui dentro dele. E cada usuário, ele vai ter um bloco para ele, né, com o ID dele. Então, eu preciso pegar exatamente do usuário que a gente quer pegar as mensagens. Então, eu vou utilizar aqui um literal template, que é quando a gente consegue utilizar tanto texto misturado com códigos, né? Então, eu tenho aqui o meu texto, que é o all messages, que é esse meu ID aqui, mas eu preciso também passar o ID, de fato, do usuário. E esse ID, ele vai vir de uma forma dinâmica, né? Então, para eu conseguir pegar, eu posso utilizar aqui o cifrão, abrir chaves, e aí dentro eu passo o código em si que a gente quer pegar. E no caso aqui a gente vai pegar o connection.userID, certo? Agora aqui a gente tem, de fato, a nossa div. Então eu vou iterar essas nossas mensagens que estão vindo aqui dentro, tá? Vou criar aqui uma div, então vou colocar aqui como create div, document.createElementDiv, tá? Deixa eu dar um enter aqui. Se a mensagem que eu tô pegando, ela for, o admin, né, ID for igual a nulo, então significa que é a mensagem do usuário, né? Se não, é a mensagem do atendente. Então, vou começar fazendo aqui a mensagem do usuário. Aqui a gente poderia utilizar o mustache também, sem problema nenhum, mas eu vou fazer no HTML puro também, só pra gente ver como que dá pra gente fazer também, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, vou dar um class name pra essa minha div, que é uma classe, né, do CSS que eu já criei. Vou colocar aqui como admin message client, só para estilizar de uma forma melhor. Create div.innerHTML. Aqui eu vou criar um spam, passando... deixa eu ver aqui qual a informação que a gente vai passar. Vou passar o e-mail, então eu vou pegar dentro de connection user e-mail. Traço a mensagem de texto, então tá dentro de message.text. Vou fechar aqui o meu spam. Vou criar aqui um outro elemento. Esse elemento aqui vai ser a data da mensagem, só pra gente ver como pode ficar, como a gente pode fazer também de uma forma um pouquinho mais bonita. Então, vou dar aqui uma classe que vai ser o admin date. Aqui a gente vai formatar a nossa data, né? Porque ele vem dessa forma que a gente tem aqui no banco de dados. Só que a gente vai formatar para ficar de uma forma bonitinha. Então, a gente vai utilizar a biblioteca DJS, que é essa biblioteca aqui, tá? DJS. Aí, como a gente já tem com o JS aqui, a gente não precisa instalar nada também na nossa aplicação, tá? Mas eu vou pegar ela, eu dou um DJS, até confunde, né, na hora de falar. Eita, aqui eu errei, connection. Eu vou pegar, então, o message.createDat, que é a data que a gente criou a nossa mensagem, né? Essa data aqui, cadê? Esse nosso createDat, tá? E eu vou transformar isso em uma forma mais amigável para o nosso usuário. Então, eu vou dar um format
E aí, eu quero que ele formate como dia, dia, mês, mês, ano, 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 hora, 2 pontos, minutos, 2 pontos, segundo, certo? E eu vou fazer a mesma coisa também já para o nosso administrador. Então, deixa eu copiar tudo isso aqui. Só que aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. A classe dele é um admin message admin. Aqui no spam dele, ao invés da gente colocar o e-mail, a gente vai colocar o seguinte, como ele não tem e-mail, a gente vai colocar aqui um atendente, 2 pontos, e qual que é a mensagem de texto que ele está inserindo. E aí depois, então, a gente vai dar aqui um div messages, ponto append shield, passando a div que a gente criou, certo? Deixa eu ver aqui, Aqui tá fora, né? Aqui tá fora, então passar pra dentro aqui do nosso for each. Deixa eu dar uns enter aqui também, pra ficar mais fácil. Enter aqui. Então a gente dá um append shield antes de fechar o nosso for each. Vou salvar aqui. Deixa eu voltar aqui. E se a gente clicar em algum, tem que trazer as mensagens. Se tudo der certo, que Deus nos abençoe. Show de bola, trouxe as mensagens. Então, olha só, a gente já tá conseguindo trazer aqui o histórico de toda a mensagem, né? A gente poderia melhorar isso daqui, dando um enter aqui, sei lá. Deixa eu fazer o seguinte. Colocar isso num outro spam. Pra ver se ele fica mais dividido, né? Igual spam. Senão a gente volta também, sem problema. Spam. Tá. Preciso atribuir aqui o mais, senão ele sobrescreve, né, a informação. Então, ele já tá mostrando aqui pra gente. Só que a data, esse nosso admin date, deixa eu ver aqui que eu acho que eu devo ter colocado outra cor. Então, deixa eu abrir aqui meu style CSS. Admin date. Deixa eu colocar aqui, forçar que a cor dele seja um branco. Ué, ele não tá trazendo aqui? Por que que ele não está trazendo? Message.createDat. Vamos ver aqui o que tá acontecendo. Viu? Até a professora erra aqui. Spam. Class admin date. Deixa eu ver aqui, deixa me ver. Aqui falta uma aspas. E aqui falta a gente fechar o nosso spam, né? Então, deixa eu salvar aqui. Deixa eu dar um reload na tela. E agora sim, ele tá trazendo aqui pra gente a mensagem com a data formatada certinha pra gente, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora, então, a gente precisa fazer a comunicação. Quando a gente enviar aqui uma mensagem, né? Oi, em que posso te ajudar? Quando a gente enviar, a gente precisa enviar para esse nosso cliente e para aí sim, de fato, começar a comunicação entre os dois, né? Então, vamos lá fazer isso. Deixa eu ver por onde a gente começa. A gente pode começar aqui pelo nosso administrador, né? A gente já tem aqui esse send message. Então, vou criar aqui uma função send message. E aí, criar a função, existem várias formas que a gente pode fazer, né? Eu vou fazer aqui da forma mais básica possível, criando um send message e recebendo o ID, tá? Que é o ID do nosso usuário que a gente quer enviar essa mensagem. E aí, quando a gente pegar quando a gente for enviar essa mensagem, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar
pegar o nosso texto e pegar o ID do nosso usuário e aí criar um evento, né? Emitir um evento para esse nosso usuário. Então, a primeira coisa, vou pegar esse nosso texto que está sendo digitado aqui, que está dentro desse Send Message ID, tá? Então, eu vou dar aqui um const text. Para a gente pegar uma informação, a gente pode utilizar o getElementById. Eu vou utilizar aqui o literal template também. Send message e passando o ID que a gente está recebendo. Com isso, a gente vai ter o texto. Só que para a gente pegar o valor do texto, ele vai estar dentro do text.value, tá? Então, eu já vou criar aqui os parâmetros que eu sei que a gente vai precisar enviar, que é o text. Como a gente falou, vai estar dentro de text.value. E a gente vai precisar também do user ID para a gente conseguir enviar. Que no caso é esse ID aqui do nosso usuário, tá? Deixa eu só dar uma olhada. ID, connection. Certinho. Então tá. Bom, para onde que a gente vai enviar essas informações? A gente vai criar um evento. Então, a gente vai emitir, né, um evento. Vamos enviar alguma informação. E aí, o evento que a gente vai criar vai ser o admin send message, passando os nossos parâmetros, né? Então, a gente envia esse evento. E aí, quem receber vai ser responsável, né, por fazer ali, verificar o que a gente vai precisar fazer. Que, no caso, a gente vai querer enviar essa nossa mensagem para o nosso usuário. Então, aqui dentro do nosso WebSocket do administrador, a gente vai criar um on admin send message, recebendo os nossos parâmetros. Deixa eu já desestruturar esses nossos parâmetros, que a gente recebeu o user ID e o text. Então, vou desestruturar para ficar mais fácil. User ID e o text. A gente vai precisar, então, criar essa mensagem do nosso administrador, né? Dentro do nosso banco de dados. A gente vai precisar enviar essa mensagem para o nosso usuário também. E eu acho que são essas duas coisas que a gente vai precisar fazer. Então, a primeira coisa, eu vou salvar já essa mensagem do nosso usuário aqui, né? Que é o nosso administrador. Então, a gente tem o text, a gente tem o user ID e a gente tem também o admin ID. Para a gente trabalhar com o admin ID, a gente vai trabalhar com o valor do socket, tá? Então, o nosso admin ID vai ser o socket para ficar mais fácil a comunicação entre o nosso cliente e o nosso atendente. Então, eu vou colocar aqui que a gente vai passar o socket do administrador, tá? Colocar aqui o async. Depois que a gente salvar a mensagem, a gente precisa enviar essa mensagem para o nosso usuário. Bom, para a gente enviar a mensagem, a gente precisa do ID do socket para a gente conseguir fazer aquela comunicação, digamos que é uma mensagem privada, né? Onde a gente vai conseguir, pelo socket, enviar de usuário para usuário, tá? A gente teria diversas formas a gente fazer. Por exemplo, a gente poderia colocar esses nossos dois usuários em uma sala, né? Criar uma sala privada ali para os dois. Mas eu acho que a comunicação via Socket ID fica mais fácil. Só que hoje a gente só tem o User ID, né? O ID do nosso usuário. Só que se a gente for lembrar, a gente tem aqui dentro da nossa conexão toda a informação do nosso usuário, né? A gente tem o ID do socket, a gente tem o ID do usuário. Então, como a gente tem aqui o ID do usuário, pelo ID do usuário, a gente consegue essa informação do ID do socket. Então, eu vou pegar aqui um const connection igual await connection service ponto find by user ID. E aí, a gente passa o nosso user ID. Só que a informação que eu quero daqui de dentro é só o socket do usuário. Então, eu posso desestruturar essa informação e só pegar o socket ID, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer é emitir essa mensagem para o nosso usuário, né? E aí você pode estar falando, nossa, Dani, quanto passo a passo? Isso daqui vai ficar super demorado. E calma que você vai ver que não vai ficar
Nada demorado. Bom, para a gente emitir essa mensagem, a gente vai utilizar o IO.to, passando o socket que a gente quer enviar a mensagem. Então, a gente passa aqui o socket do nosso usuário, né? Emite. E vamos criar um evento, né? Que o nosso usuário vai ficar ouvindo. Eu vou criar como admin send to client. E aí, a gente vai passar o texto, né? Da mensagem que o administrador, que o atendente está querendo enviar para o usuário. E a gente vai passar qual que é o socket do nosso administrador, que está dentro de socket.id, para o cliente poder depois responder esse nosso usuário, tá? Bom, agora a gente precisa fazer com que o nosso cliente fique ouvindo esse evento aqui que a gente criou, né, de receber a mensagem. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver onde ele fecha aqui. Deixa eu ver o nosso socket. Vou fazer duas coisas aqui. A primeira, eu vou isolar esse nosso socket para a gente conseguir utilizar ele fora, tá? Então, deixa eu colocar aqui let socket igual a nulo. E aí, quando ele se conectar, a gente passa o IO. E agora aqui a gente consegue utilizar o socket. Então, socket on. Deixa eu pegar aqui o evento. Esse admin send to client. E ele vai receber os parâmetros, né? Na verdade, aqui eu vou colocar como data. Ou eu posso colocar como message, vai. Que ele vai receber uma mensagem, né? Então, só pra gente ver se tá funcionando, vou colocar aqui um console log message, né? E aí, o que eu vou fazer? Deixa eu atualizar aqui tudo. Vou abrir aqui o inspecionar elemento. O que ele tá dando aqui? Ele tá reclamando aqui que o nosso socket é nulo. Então, deixa eu pensar aqui. Então, eu vou colocar ele tudo dentro desse evento, sem problema nenhum. Porque a gente vai partir, né, a partir do momento que ele clica em Start, aí sim a gente vai... Eita! Aí sim a gente vai conseguir fazer. Então, vou deixar assim da forma que estava. Poderia fazer aqui uma verificação, if, socket diferente de nulo, mas como ele funciona assim, vou deixar assim, então. Vou dar um reload aqui. Deixa eu colocar aqui. Reload aqui também. Vou colocar aqui, oi, preciso de ajuda. E vou iniciar aqui o nosso chat, certo? Quando a gente clicar aqui, então, ele trouxe aqui pra gente as informações. E aí, agora, quando eu enviar... oi, em que posso te ajudar? Quando eu enviar essa informação, ele tem que atualizar, tem que trazer um console log aqui, se tudo der certo. Então, a gente enviou essa informação. E ele trouxe aqui, olha só, a gente já recebeu essa informação aqui dentro, né? Show de bola, já tá funcionando. Então, agora, o que a gente precisa? Duas coisas. A gente precisa que essa nossa mensagem seja inserida aqui dentro do nosso cliente. E a gente precisa também que essa mensagem que a gente digitou seja inserida aqui dentro do nosso atendente. Então, vou fazer aqui primeiro a parte do atendente, né? Quando a gente envia a nossa mensagem. E aí também, se a gente for observar, a gente digitou o texto e ele não foi limpo, né? Então, vamos fazer também essa parte para a gente limpar essa mensagem do nosso usuário. Então tá, aqui ele enviou, emitiu. Poderia fazer antes ou depois. Eu vou fazer aqui, pensar, vou fazer depois aqui. Vou criar aqui então uma div messages, document.getElement by ID, pegando aquele nosso all messages com o ID, né, pra gente inserir mais essa mensagem que a gente tá adicionando. Create div igual a document.createElement para a gente conseguir criar uma div. E eu acho até que a gente consegue utilizar isso daqui, ó, do atendente. Cadê?
Todas essas informações aqui a gente consegue reutilizar aqui sem problema nenhum. Então, deixa eu só dar um enter aqui. Create, papapá. Só que como a gente não tem aqui, né, esse messages create, eu vou pedir para ele pegar o horário aqui do próprio DJS, tá? Se a gente vê que a gente precisa, qualquer coisa a gente tenta recuperar, mas eu acho que a gente não vai precisar. E aqui dentro a gente vai pegar, a gente pode pegar o parents.text, que já tá formatado aqui, né? E agora a gente dá um div messages.append child, passando o nosso create div. E também a gente vai precisar limpar esse nosso campo aqui. Então, para a gente limpar, a gente pode dar um text.value igual a nada, que aí ele vai limpar a nossa mensagem, certo? Vamos testar agora, então. Vou colocar aqui, ó. Ó, ele já trouxe aqui, né? Oi, em que posso ajudar. Vou colocar o que você precisa. E vou enviar. Só que ele colocou aqui do lado, né? E por que que ele colocou aqui do lado? Deixa eu ver. O que ele tá acontecendo aqui? Deixa eu ver, papapá. Já identifiquei aqui, então deixa eu só alterar aqui o meu style. Também remover esse float right aqui. E agora sim, já tá funcionando, né? Bom, agora a gente precisa fazer uma comunicação. O nosso cliente, ele tá recebendo, então vou pegar essa informação agora e colocar aqui dentro. E aí depois o que a gente vai fazer é fazer a comunicação do nosso usuário com o nosso atendente, tá? Então vou vir aqui no nosso chat do usuário, né? Quando a gente recebe aqui a informação, eu vou colocar isso dentro da tela dele ali no template certinho, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem um template, né? Template admin, que são para as informações que estão dentro do template do admin. Inner HTML, const rendered, igual a mustache.render, passando o template admin. E aí aqui a gente tem o nosso, deixa eu abrir aqui, a gente tem o message admin, né? Então, message admin vai ser o message.text, né? Que é a informação que tá vindo aqui pra gente. E agora aqui a gente vai dar um document.getElementById dentro de messages, adicionando essa nova informação que a gente recebeu, né? Então, com isso, a gente já vai conseguir. Só que, o que a gente vai precisar armazenar aqui? A gente vai precisar ter qual que é o socket do administrador, né? Que é essa informação que a gente está pegando aqui. Então, para a gente conseguir utilizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma variável chamada socket admin ID, que ela vai iniciar com valor de nulo. E aqui, quando ele fizer o atendimento, que a gente tiver, né, esse ID, eu só coloco aqui, ó, socket admin ID é igual message ponto, deixa eu ver o nome que a gente colocou, socket ID, né? Então, aí a gente consegue ter ali uma comunicação do nosso, a gente vai conseguir se comunicar com o nosso administrador. Vamos lá testar se deu tudo certo. Para a gente testar, deixa eu fazer de uma forma melhor aqui. Deixa eu mover para uma nova janela. Para a gente conseguir, né, visualizar. Então, vou entrar aqui em atendimento, né? Deixa eu colocar aqui, oi. Só isso mesmo, só para a gente ver. Se eu enviar aqui, então, o oi, ele tem que vir para cá, né? E, olha só, ele já tá trazendo aqui a nossa mensagem. Precisa de ajuda? Ele vai trazendo aqui, né? Isso aqui a gente pode melhorar, mas
Depois eu dou uma ajeitadinha. Bom, o que a gente precisa agora, então, é enviar a resposta para esse nosso usuário, né? Para o nosso administrador. Porque hoje a gente não está conseguindo enviar, né? Esse nosso botão não está fazendo nada. Então, vamos fazer essa parte também aqui no nosso projeto, né? Quando ele clicar aqui nesse botãozinho, ele vai enviar a mensagem para o nosso administrador. Então, a gente tem... Qual botão que é esse? Deixa eu ver aqui. Esse Send Message Button, né? Então, eu vou criar aqui uma função para ele. E aí, eu vou utilizar o document.carrySelector, passando que ele vai ser um ID. Vou adicionar um evento para ele, né? Que vai ser quando ele fizer o clique. Eu quero que ele faça alguma coisa. Então, a primeira coisa, eu quero que ele pegue a mensagem que está sendo digitada, que está vindo dentro desse message user, tá? Então, vou colocar aqui um document.getElementById, passando esse nosso message user. E aí, a gente vai emitir uma mensagem, né? Então, socket.emit. O evento que a gente vai emitir pode ser um client to send to admin. E aí, a gente vai precisar passar o texto e qual que é o admin qual que é o socket do admin para a gente conseguir enviar, né? Então, eu vou criar aqui um const params, que vai ser o text, e o socket. Qual que é o socket que a gente colocou? Socket admin ID, tá? Então, ele vai passar essas duas informações aqui para o nosso evento. A gente vai criar já esse evento, só que a gente também vai precisar fazer o quê? Quando ele digitar, eu quero que também a mensagem dele venha para cá, tá? Então, também já vou fazer essa parte para adiantar. Então, deixa eu criar aqui um const template client document.getElementById. Deixa eu ver aqui qual que é o nome. Cadê? Esse aqui, message user template .innerHTML. Render com mustache aqui, passando o template do client. Opa! E aí, a gente vai passar a mensagem, né? Que vai ser o nosso text.value. E a gente vai ter o e-mail do nosso cliente também, né? Que vai estar dentro de e-mail. Só que o e-mail... A gente não tem a informação do e-mail, né? A gente vai precisar adicionar, então, em alguma variável também. Então, vou criar aqui um let email. Vou colocar aqui um e-mail user. E aqui onde a gente pega essa informação do e-mail, eu posso colocar um e-mail user igual a e-mail, tá? Só para a gente conseguir utilizar o e-mail em outros lugares também. Então, agora aqui a gente pode passar o e-mail igual e-mail user e adicionar esse nosso render no nosso HTML, né? Então, vou pegar aqui document.getElementById messages.innerHTML e a gente renderiza o nosso template, tá? E agora a gente precisa criar, então, esse nosso evento aqui. Só que esse nosso evento a gente vai colocar dentro do socket do client aqui, tá? Então, vamos vir aqui. Deixa eu ver. Fechou aqui. Só pra gente colocar certinho. Socket.on. Ele vai receber os parâmetros, né? Que os parâmetros vai ser a mensagem e para onde ele quer enviar essa informação. Então, vou já desestruturar, porque eu acho que fica bem mais fácil da gente visualizar. Então, a gente vai ter aqui o nosso text e o nosso... cadê? Socket admin ID, tá? Então, a gente vai precisar salvar essa mensagem no banco de dados e depois enviar essa mensagem também para o nosso administrador, né? Então, para a gente enviar, deixa eu dar aqui um const message. Vou salvar, né, essa mensagem, await message service.create, passando o text
E a gente vai precisar aqui também do User ID, né? Que a gente não tem. Mas a gente tem o ID do socket, que a gente consegue pegar o ID do nosso usuário, né? Então, já vou desestruturar aqui. Await connection service ponto find, e a gente vai precisar criar aqui um método, né? Find by socket ID, que vai receber o nosso socket.id, né? Porque aí com o ID do socket do usuário, a gente consegue pegar qual que é o ID do usuário. Então vamos vir aqui em conexões e a gente cria aqui sem problema nenhum. Então a gente vai receber o socket ID, que vai ser uma string, const connection igual await this connections repository.find1, passando o socket ID. E aí a gente retorna a conexão. Então agora aqui, cadê? Já me perdi. Aqui. Cadê? Meu Deus. Aqui. Nossa, já buguei aqui. Então, agora aqui a gente tem a nossa mensagem criada. Então, a gente pode enviar agora para o nosso administrador. Então, a gente vai usar o io.to, passando o socket admin. E vamos emitir um evento que o nosso administrador vai ficar ouvindo, né? Que a gente pode colocar como admin receive message. E a informação que a gente vai passar? Vamos passar a mensagem, né? E qual que é o socket ID do nosso usuário. Então, deixa eu já fazer uma coisa mais bonitinha aqui. Vou criar aqui um socket ID. Opa! Que vai ser igual ao ID do socket do usuário. E aqui também eu posso passar ele, para ficar mais bonito. E posso passar ele também para o nosso administrador. Bom, então agora o que a gente precisa é criar esse evento lá no admin, né, no admin.js, para o nosso administrador ficar ouvindo se tem uma nova mensagem. Nossa, Dani, não aguento mais. Calma, prometo que tá acabando. Então, vou criar aqui um socket.on, que ele vai ficar ouvindo esse evento, né? Esse evento, ele vai trazer um data. E aí, só pra gente ver quais são as informações desse data, né? Se tá fazendo a comunicação certinha. Vou dar aqui um reload. Oi, preciso de ajuda. Passando o e-mail. Então, agora eu vou abrir aqui, né? Deixa eu colocar aqui o console log pra gente ver se vai receber alguma mensagem. Oi, o que você precisa? E vou enviar. Tá recebendo. Agora o nosso admin, ele vai precisar receber aqui também, né? Eu não consigo acessar o site. E se eu enviar, não está acontecendo nada, porque deu um erro. Socket is not defined. Aonde que eu coloquei o socket is not? Eita Deus. A gente não tem os... entendi. Porque aqui, ele não tem o socket, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui, então, essa variável socket, que a gente já tinha criado como nulo. E aqui, eu inicializo ele, porque aí sim, agora aqui nesse meu outro... eita, errei aqui também. Nesse meu outro send aqui, ele vai ter acesso ao socket, tá? Então, vamos voltar aqui. Vou atualizar. Oi, preciso de ajuda. Vou atualizar aqui também. Só pra gente garantir que vai estar tudo certo. Passar aqui o e-mail, já tem trocentas mensagens, mas não tem problema. Ele tem aqui a mensagem, oi, preciso de ajuda, né? Em que posso ajudar? Enviei, ele recebeu. E você vê que é muito rápido. Eu não consigo acessar o site.
Se eu enviar, olha só, o nosso administrador, ele recebeu. Uhul, palmas pra gente. Tá quase finalizando, né? O que a gente vai precisar agora é fazer esse nosso administrador colocar aqui a mensagem do nosso usuário. Então, vou vir aqui no nosso administrador. Aqui onde ele recebe a mensagem, o que eu vou fazer? A gente vai precisar criar uma outra div dessa, né, de client. Então, vou copiar tudo isso daqui. Vou trazer aqui para baixo. Deixa eu dar um enter aqui. Deixa eu só salvar para ele ficar bonitinho. Bom, a gente tem aqui, então, o nosso message, né? Deixa eu até ver qual a informação que a gente vem do message. Create, text. Opa. Olha só, ele não salvou a mensagem. Deixa eu já ver aqui, então, por que ele não salvou a mensagem. Admin send to client. Não. Deixa eu ver aqui que ele não... Aparentemente ele não salvou. Deixa eu ver. Ah, não, ele salvou a mensagem. Ele só não conseguiu retornar, né? Text. Não, não é aqui. Aqui. Message. Bom, a gente já vê essa parte porque que ele não tá salvando, né? Mas agora a gente precisa do e-mail. Só que o e-mail a gente não tem aqui nesse nosso data que veio. Mas a gente tem aqui dentro dessas nossas connections, né? Então a gente pode pegar essa informação. Então eu vou criar aqui um const connection igual a connections.find. Será que é isso? Não, connections user, né? Connections user.find. E aí eu vou procurar onde o socket ID seja igual ao data.socket ID. Foi isso que a gente colocou? Cadê? Socket ID, isso mesmo. E aí ele vai retornar uma conexão ali para a gente conseguir pegar essa informação. Então agora a gente consegue pegar dentro do connection user e os e-mails sem problema. E a mensagem agora vai vir dentro de parents.message.text. Aqui também o createTheAt vai vir dentro de parents.messages.createTheAt. E agora a gente só precisa adicionar, né? Dar um div messages. Na verdade eu não criei, né, esse div messages, então deixa eu pegar daqui, cadê? Onde a gente tem? Aqui. Esse meu div messages. Vou criar aqui. All messages connection.userid, certinho? Então eu dou um append child, passando o meu create div, né? E se tudo der certo, então a gente vai conseguir fazer a comunicação entre o nosso cliente e o nosso server, né? Então deixa eu colocar aqui, oi, tudo bem? O meu e-mail. Iniciei o chat. Agora eu venho aqui. Veja aqui que ele tem mensagem. Oi, tudo e você? Vamos lá embaixo. Tudo também. Se eu enviar, então, tem que aparecer aqui. Create div is not. Ah, eu não criei essa div. Embora ele tenha adicionado, mas eu não criei. Então, vamos fazer certinho aqui. Create div, né? Mas olha só, ele trouxe aqui a mensagem pra gente. Só tô aqui encafada com essa parte aqui, porque não tô curtindo muito. Deixa eu ver aqui. Será que é esse margin top aqui?
Ah, isso aqui, ó. Então, vou colocar aqui o margin top de uns 5 pixels só, para ele dar um distanciamento. 5 pixels. Assim tá bom. Então, deixa eu já arrumar esses styles aqui também. Styles.css, eu tá aqui. .admin. Onde ele tá 60 pixels? 60 pixels aqui, colocar como 5 pixels. Então, só pra gente testar bonitinho, o que eu vou fazer? Eu vou limpar agora a minha base de dados pra gente rodar tudo novamente, testando se tá tudo certinho. Então, limpei aqui. Agora a gente vai testar. Mas eu vou fazer aqui: oi, preciso de ajuda. Passando o nosso e-mail. Deixa eu ver aqui. Acho que ele não atualizou. Agora atualizou. Né? Então, vou entrar aqui em atendimento. Em que posso ajudar. Vou enviar. E a gente já está conseguindo fazer a comunicação. Não consigo me conectar. Só que ele não recebeu, né? O que aconteceu aqui? Params is not defined. Eita, vamos corrigir então. Programação é isso mesmo. Params. Ah, aqui não é params, né? Aqui é um data. Que é a informação que a gente está pegando aqui. Agora acho que vai, hein? Vamos ver? Deixa eu atualizar aqui. Vou começar de novo. Oi. Só vou colocar oi. O e-mail. Agora inicio o atendimento. Oi. Preciso de ajuda. Vou enviar. Só que aqui, o que aconteceu? Ele provavelmente pegou um objeto e não o texto, né? Dentro do message. Data.message.text. Deixa eu colocar aqui um console log no data para ver o que está acontecendo. Deixa eu abrir aqui o inspecionar elemento. Provavelmente esteja vindo alguma outra informação. Então, só vou colocar aqui um oi só para a gente testar. Oi, recebeu. Oi. Ou ele está enviando errado, né? Pode ser que ele esteja enviando errado o nosso text. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que o erro está aqui no nosso chat. No momento que a gente envia... Ah, aqui, ó. Aqui é o text. Ele tem que enviar o velho, né? Porque senão aqui ele vai enviar o objeto inteiro da div. Então, deixa eu testar novamente. Deixa eu só limpar aqui as minhas conexões. Limpar aqui também as minhas mensagens. Para ficar mais fácil a gente testar. E agora, então, vou dar um reload aqui. Oi, preciso de ajuda. Ele não está atualizando aqui com novas conexões, mas eu já imagino o porquê. Então, vou dar aqui um atualizar. E a gente já vai corrigir isso. Oi, tudo bem? Enviei. Oi, tudo, e você? E agora sim a gente já está recebendo. Olha só que bacana a nossa comunicação, né? Dani, mas e se eu fizesse um outro atendimento? Será que funcionaria? Bom, para a gente ver se vai funcionar, a gente vai precisar, então, fazer uma alteração aqui dentro do nosso cliente, porque hoje, se a gente for ver, quando um novo cliente, ele se conecta na nossa base, o nosso administrador, ele não consegue, né, ele não identifica que teve ali um novo usuário. Se a gente for ver aqui, a gente tem esse admin list all users, mas a gente não tem aqui quando ele se conecta, né? Então, quando ele se conecta, o que a gente vai fazer? Eu vou emitir
Ou melhor, eu vou pegar todos os usuários que estão conectados, né? Connections Service sem administrador, né? Então, find all without admin. E aí, eu vou emitir para quem estiver ouvindo esse evento, passando o meu all users, né? Então, agora, se a gente conectar aqui um novo usuário, percebe que ele já trouxe aqui pra gente, né? Esse ABC que deve estar aqui em alguma tela perdida. Então, deixa eu só corrigir isso. Agora sim, limpei tudo novamente. Se esse usuário se conectar, oi, preciso de ajuda, e passar o e-mail dele, agora já trouxe aqui pra gente, né? Aí ele consegue fazer o atendimento. Oi, tudo bem? Se ele enviar, já tá recebendo, né? E agora pra gente testar se um novo usuário se conecta, né? Deixa eu pegar aqui. Vou colocar aqui. Oi. E vou passar aqui um outro e-mail. Aí já entrou aqui, né? E agora, se eu mandar mensagem, tem que vir somente para esse e não para o outro usuário, né? Então, vou colocar aqui. Oi, tudo bem? E envia aqui. Mas a gente mandou a mesma mensagem, né? Então, só para ficar diferente. Oi, tudo bem? Só pra gente ver que não é a mesma. Olha só, adicionou aqui, né, esse oi, tudo bem? Mas não adicionou aqui. Então, a gente também já tá conseguindo fazer toda essa separação, né? A única coisa que ficou faltando aqui, então, é quando a gente clicar aqui em entrar em atendimento, esse nosso usuário, ele precisa sair daquela lista de usuários que estão sem um administrador, né? Então, deixa eu ver aqui onde que a gente colocou. Eu nem se lembro. Entrar em atendimento. É esse call. Então, aqui dentro do admin, vamos ver o que ele faz aqui. Tá. Aqui o que a gente pode fazer, nesse momento que ele pede para listar todas as mensagens do usuário, a gente pode... Vou fazer o seguinte, vou criar aqui um outro evento, socket emit admin... deixa eu ver o nome que a gente pode colocar. Admin in call? Não, deixa eu ver. Vou colocar assim, como esse admin é só para o prefixo para tudo que for do admin, eu vou colocar admin underline user in support. E aí eu vou passar esse mesmo parâmetro aqui, tá? E aqui dentro do nosso admin, então, vou criar esse evento. Socket.on admin support. Ele vai receber os parâmetros. E agora o que a gente precisa é atualizar esse nosso usuário, colocando um admin, para atualizar essa nossa conexão, colocando um admin para ela, né? Então, a gente pode... Deixa eu desestruturar aqui o meu params. O que a gente pegou aqui? O user ID, né? Então, vou desestruturar aqui o nosso user ID. Eu vou pegar essa minha conexão. Então, await connection service.find by user ID. Passando o... Na verdade, aqui... Acho que a gente já... A gente não precisa disso, né? Deixa eu pensar aqui. Não, tá certo, tá certo. A gente vai passar aqui, deixa eu colocar aqui como async, que esse é o momento que o nosso usuário ele tá entrando ali em atendimento, né? Então, vou passar aqui o user ID. E agora a gente pode fazer o seguinte. Ou melhor, deixa eu ver aqui no nosso connection service. A gente vai fazer um update
direto aqui, né? Acho que a gente tem até um update aqui de exemplo, nesse nosso Settings Controller. Vou copiar esse meu Settings aqui, né? E agora aqui no meu Service, vou colocar aqui, Update Admin ID, algo do tipo. E aí a gente vai passar o User ID. A gente vai precisar passar também o Admin ID, né? Que a gente quer atrelar um admin na conexão. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, Connections Repository.create Query Builder, passando a connection. E eu quero setar o meu admin, né? Onde o User ID seja igual a User ID. E eu passo o meu User ID. Né? Então, quando a gente fizer esse update, a gente não vai precisar fazer consulta, não vai precisar fazer nada. A gente só pega essas duas informações e faz ali o update sem problema nenhum, né? Então, agora aqui, eu vou mudar para Update Admin ID. A gente vai passar o User ID como primeiro parâmetro. E o segundo parâmetro vai ser o Socket ID, que vai ser o ID do administrador, certo? Deixa eu remover isso aqui que a gente não vai precisar. Bom, depois que a gente fizer isso, a gente vai precisar atualizar essa nossa lista aqui novamente, né? Porque aí, essa nossa conexão, ela já vai estar com um administrador, certo? Admin Support, deixa eu ver aqui, tudo certinho. Então, vamos testar para ver se tá tudo certo, né? Vou voltar aqui. Vou dar um reload aqui em tudo. Oi, preciso de ajuda. Colocar aqui meu e-mail mesmo. Então, se eu clicar aqui, se tudo der certo, ele tem que sair aqui da lista. E olha só, ele já saiu aqui da lista pra gente. A mesma coisa, se eu entrar em atendimento com o outro, ele também já saiu da lista, né? Então, agora, a gente continua mantendo, né? O atendente, ele tá ali atendendo, né? E se entrar outro, vai vir aqui pra fila. É bom porque aí a gente consegue ter um controle maior de tudo que tá acontecendo, né? E chegamos ao final da nossa 5ª edição aqui do NLW. Mas olha só quanta coisa a gente produziu durante esse NLW. E se eu fosse você, eu ficaria muito orgulhoso e orgulhosa de tudo que a gente produziu. A gente tem aqui um chat completo, onde a gente aprendeu todos os conceitos de WebSocket ali, pelo menos os conceitos principais para a gente conseguir criar a nossa aplicação. Claro que dá para a gente fazer muito mais coisas, né? E aí eu já deixo também o desafio para você. A gente poderia, por exemplo, gerenciar quando um usuário ele desconecta, né? Então a gente poderia remover ele dessa lista. Quando o atendente ele para ali de fazer o atendimento, a gente também poderia remover ali o Admin ID. Enfim, tem muita coisa que dá pra gente adicionar, pra gente melhorar. E eu espero de verdade que com o conhecimento que você adquiriu ao longo desses 5 dias, né, ao longo dessas 5 aulas, que você possa aprimorar, que você venha pegar tudo isso que a gente de fato aprendeu e venha colocar ainda mais em prática, melhorando o nosso projeto, né, deixando esse projeto com uma cara ainda melhor. Você pode também trabalhar com chat um pouco mais elaborado, trabalhando com salas, enfim. A própria documentação do Socket.io, ela é bem completa, né? E vai nos ajudar bastante, se você quiser fazer mais alguma coisa dentro da sua aplicação, né? Mas chegamos ao final e temos aí alguns recados para dar, então deixa eu abrir aqui. Deixa eu já marcar aqui tudo que a gente já fez, né? E, então, vamos falar um pouco disso, como a gente pode andar, né, milhas extras. E o que isso quer dizer, né, sobre a gente andar milhas extras? Bom, tudo isso que a gente passou aqui é apenas o começo para você poder ir para o próximo nível, né? Mas existem muito mais outros passos. A tua vida de desenvolvedor e desenvolvedora, ela não se resume somente nesses 5 dias. É preciso que você tenha foco, que você pratique, né? Que você esteja ali em grupo também, como a gente já falou. Mas para você poder andar essas milhas a mais, a dica que eu dou, pega esse projeto, tenta fazer coisas além do que a gente produziu, veja a documentação ali do Socket.io, vê como que você pode trabalhar com salas, por exemplo, como que você pode aprimorar
esse nosso chat, né? E coloca ali no teu portfólio, coloca no GitHub, porque, claro, tem muita gente fazendo, além de você, essa trilha, então pode ser que esse mesmo projeto que a gente desenvolveu tenha muitos outros ali também dentro do GitHub, mas é importante que você coloque ali a sua cara, que você adicione funcionalidades a mais, porque isso também vai fazer você desenvolver, vai fazer você tentar ter uma lógica ali um pouco melhor, o que é super importante. Então, pega esse portfólio, pega esse projeto que a gente desenvolveu e não pare por aqui. Tenta criar o seu do zero, tenta melhorar esse projeto que a gente fez, porque eu sei que vai ser super bacana para a sua vida profissional. E recapitulando tudo que a gente aprendeu durante esses 5 dias, bom, a gente aprendeu sobre banco de dados. Deixa eu até abrir aqui, então, a nossa aplicação. A gente aprendeu como estruturar a nossa aplicação, né, com um banco de dados. A gente criou aqui as nossas migrations, entendemos os conceitos de migrations, né? Como que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação esse histórico, o que facilita bastante. Aprendemos como utilizar o Type ORM para criar as nossas entidades, entendemos o que é um ORM, né? Criamos ali os nossos repositórios também, separamos toda a lógica da nossa aplicação em services, né, para a gente centralizar realmente a lógica aqui dentro do service. Entendemos ali um pouco sobre o Express, sobre os métodos que tem, como que a gente pode utilizar esses métodos dentro da nossa aplicação, né? Entendemos também os tipos de parâmetros, body params, request params, né? Parâmetros de rota, parâmetros que vem dentro da query, né? E por fim, entendemos ali o que é um WebSocket. Então, a gente estruturou tanto um WebSocket de admin, né, de atendente, quanto um WebSocket de cliente, fazendo toda a comunicação que a gente precisava, né? Cliente comunicando com o atendente, atendente comunicando com o nosso cliente, né? Enfim, para mim foi uma semana muito produtiva, onde eu pude aprender bastante com vocês, onde eu pude aprender bastante também ensinando vocês, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado, espero de verdade que vocês tenham saído desses 5 dias com mais conhecimento para a bagagem de vocês, porque esse é o meu intuito maior, é o nosso intuito maior de levar vocês realmente para o próximo nível. E se tudo isso foi feito para te levar para o próximo nível, se você foi, para mim, eu já estou satisfeita, sinceramente. Eu fico muito feliz, eu quero agradecer por você ter estado aí comigo esses 5 dias, né? E espero que de verdade eu possa ouvir relatos e feedbacks de que essa semana ajudou você a evoluir. Então, recapitulando, a gente já recapitulou tudo que foi aprendido, né? Sobre a comunidade. Continue participando ali da nossa comunidade também, deixe o seu feedback, é super importante para a gente ter o seu feedback, para a gente saber como melhorar, para a gente saber também como evoluir e saber como te ajudar de uma forma melhor, né? Então, utiliza ali também a comunidade para isso. E lembrando que as nossas aulas, elas ficam disponíveis até domingo às 23h59. Então, se você ainda não assistiu alguma aula, corre que até domingo às 23h59 vai estar lá disponível para você. E agora, deixa eu pegar aqui o código e a senha. Então, o código de hoje é missão cumprida, né? A gente chegou ao final de mais uma edição e agora a gente vai para um novo nível. E com certeza, se você chegou até esse final, você tem os meus parabéns completamente. Te admiro muito, porque não é fácil, né? É tanta correria, mas eu te admiro muito por isso. Esse parabéns é mais do que merecido por você ter cumprido essa missão, né? Mas não acaba por aí, né? E a gente viu um monte de coisa nessas 5 aulas, e eu acho que tudo isso que a gente aprendeu nessas 5 aulas realmente pode dizer que foi a missão cumprida e que agora você está preparado para ir para um próximo nível, né? E falando sobre o encerramento, deixa eu pegar também aqui a minha colinha, né? Domingo, é isso mesmo? Domingo, às 20 horas, a gente vai ter ali um bate-papo de encerramento, onde você vai poder tirar as suas dúvidas, né? Onde a gente vai poder fazer um bate-papo ali super bacana sobre como que foi a nossa semana, sobre tudo que você aprendeu, e também vai ter muita coisa legal ali, além que o Diego vai estar falando ali também. Então não perca, domingo às 20 horas.
E também só ficar atento, né, à comunidade, aos e-mails, porque o Diego vai estar lançando aí, vai estar mandando um vídeo para você, para estar te falando sobre o Ignite, né? Porque, claro, a gente faz com o maior amor e carinho esses 5 dias totalmente gratuito, totalmente mão na massa, né? Mas existe um treinamento também que vai além de tudo isso que a gente aprendeu aqui. Então, fique ligado, fique atento, porque o Diego vai estar mandando aí mais informações ao longo desse dia aí também para você, tá bom? Então, muito obrigado por você ter ficado comigo durante esses 5 dias. Eu espero de verdade te ver aí no Ignite e que você possa aí também alcançar os seus objetivos, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigada e até a próxima.